Bom, e agora uma notícia que foge um pouco da seara política, mas um assunto importante que a gente tem que tratar para informar, prestar serviço a quem nos ouve, a quem nos assiste, é o seguinte: o Brasil já tem pelo menos 9 casos de suspeita de coronavírus chinês. Os pacientes são de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Ceará. Todos eles aguardam resultado de exames de acordo com o Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, disse o seguinte: não temos nesse momento nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil. O número de mortos na China pelo surto subiu de 106 para 132 na noite de terça e o total de infectados pelo mundo já passa de 6 mil. Segundo a atualização anterior, eram 4.690 casos. Segundo Oliveira, pelo menos outras 4 pessoas no Brasil foram consideradas suspeitas de ter a infecção, mas exames apontaram outras doenças como a gripe H1N1. O primeiro caso de suspeita de coronavírus foi divulgado pelo Ministério da Saúde na terça-feira. Uma estudante de 22 anos, atendida em Belo Horizonte, viajou para a cidade de Wuhan, na China, que é o epicentro da doença. Ela diz que não foi ao mercado de peixes da cidade, possível origem da epidemia, e nem teve contato com pessoas doentes. Portanto, aí, Zé, a confirmação do Ministério da Saúde, é bom deixar claro que são casos suspeitos, né? Ou seja, o governo confirma que está investigando, mas os casos não estão confirmados, né? Como o próprio secretário frisou. Não há nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil, né? O que o governo confirma é a investigação, confirma que há suspeitas, Zé. Não há suspeitas, mas a avaliação é de que, num determinado momento, o vírus vai chegar no Brasil, sim, porque o Brasil está integrado, não tem voo direto com a China, mas há conexões e, naturalmente, vai chegar no Brasil. Veja bem, são brasileiros que estiveram lá na cidade, Wuhan, e alguns até visitaram lá este mercado de animais vivos, né? E é o epicentro desta epidemia. Depois se descobriu que o vírus estava sendo transmitido de humano para humano e houve uma demora muito grande, daí a proliferação desse vírus pelo mundo inteiro. Acontece o seguinte: existem critérios e definições internacionais para a definição do que é um caso suspeito. Aí o primeiro parâmetro: esteve na região infectada. Sim, aí um ponto, né? Apresenta sintomas, febre, dificuldade respiratória, sim. E outros parâmetros, né? Febre respiratória e sim. Aí é considerado um caso suspeito. Aí o que se faz? Isola o paciente e também procura e monitora, em alguns casos também isola, outras pessoas que tiveram contato com este paciente suspeito. E faz, a partir daí, os exames mais aprofundados. E o Brasil tem condições de fazer isso. E se houver um positivo, aí pronto. Isola o paciente e quem teve contato com ele, os enfermeiros usam roupas especiais e médicos, né, para evitar também a contaminação, e é assim que é feito. Então, a situação é a seguinte: o ministro da Saúde chamou aqui os secretários estaduais de saúde, definiu uma padronização de normas e padronização também de comunicados e está se protegendo. O cuidado especial com conexões que venham da China, né? Quando há uma indicação de que alguém está com febre e com esses sintomas e que esteve na China, há um cuidado especial e um isolamento, é assim que se faz. Mas a avaliação é de que, num determinado momento, o vírus vai chegar aqui. A boa notícia dessa história toda é de que a letalidade caiu muito. Né? A letalidade do vírus agora está em 2%, ou seja, de cada 100 contaminados, 2 morrem. É alta a taxa, mas também não é tão desesperador, não. Enquanto isso, a China está construindo hospitais e cientistas procuram a vacina contra esse vírus. Olha, nós temos o Brasil tem que se preparar para enfrentar o pior, né? Torcendo sempre pelo melhor, para que não se chegue a uma escala tal que inclua o país entre os mais afetados aí por essa doença e pelos impactos econômicos, né, que certamente
se multiplicarão se a epidemia não for contida. Agora, agora se vê como é complicado se lidar com um problema surgido numa ditadura como é a ditadura chinesa. Ninguém sabe a verdade. Eles tratam tudo como se estivessem em guerra. E, como diz uma frase muito conhecida por correspondentes estrangeiros, aí quando começa uma guerra, correspondentes de guerra, quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. É claro que o número que os chineses não estão contando a verdade. É claro que o número de vítimas lá é muito maior. O problema pode ter proporções aí muito mais amplas, né, do que a gente imagina, e ninguém tem acesso a isso. Você pode mandar uma equipe da ONU para lá, não tem problema, eles escondem. Ali nem a internet chega, ninguém consegue mandar. Os brasileiros que estão isolados lá numa região, que não serão resgatados, que até porque a China não permite, que é o epicentro da epidemia, até esses brasileiros não podem mandar um WhatsApp aí qualquer contando o que há, não. A China é uma ditadura feroz. E eles vão se defender, mesmo que isso cause prejuízos maiores ao resto do mundo.